Ontem fez exatamente um mês que eu fiz uma cirurgia. E quando eu tava ali meio bêbada da cirurgia, sob o efeito da anestesia, eu tive um monte de insights e anotei aqui num documento um monte de coisas que eu precisava fazer da minha vida. Uma delas era que toda vez que eu vou começar um vídeo do YouTube, eu não vou fazer como muitas pessoas fazem e que me irrita profundamente, que é ficar contando toda uma história para chegar no ponto final. O meu vídeo vai ser, a partir de agora, falando para você, olha, eu vou te falar isso e a resposta da charada é essa, ponto. E aí, se você tiver curiosidade em escutar toda a história por trás, como eu cheguei nesse lugar, quais são as teorias, o que eu me embasei para poder te explicar qual é o conteúdo por trás disso, beleza. Aí você fica. Porque eu sei que tem muita gente aqui que é super ocupada como eu sou, que é sobrecarregada, que tem um monte de atividades e que não é todo dia que a gente pode assistir um vídeo de 50 minutos, de 1 hora e meia. E vamos combinar que eu, quando tô no meu flow aqui, ó, gostando de falar do assunto, eu embalo e não paro mais. Então, hoje eu tô contando essa pequena história para te contar como vão começar os meus vídeos a partir de agora. E o vídeo de hoje, deixa eu colocar minha anotação aqui. No vídeo de hoje eu vou falar basicamente isso, para você não ficar fazendo o que os outros querem que você faça. Para que você possa aprender a ser você mesma. Deixar que a sua sabedoria inata, que o seu feminino venha à tona, que a tua criatividade surja e que você possa se expressar vivendo a tua autenticidade, de ser quem você é. E aí tem uma analogia sobre você dançar sua própria dança, você parar de esquecer os padrões de o samba dança assim, o forró é desse jeito, porque o outro ensinou que tem que ser desse jeito. E começar a deixar que a tua essência transborde. Porque é aí que você vai ter o teu entusiasmo de viver, a paixão, e você vai encontrar diversão no que você faz. Seja no teu trabalho, seja na maternidade, seja nos relacionamentos, seja em qualquer coisa da tua rotina. E, óbvio, eu vou fazer toda uma linha de raciocínio para chegar na explicação disso. A segunda questão que eu vou trazer para vocês é para você parar de se identificar com o seu passado, tá? Porque senão você fica ali num conflito entre o seu ser, que é a tua autenticidade, que é a tua essência divina, que é a tua cara, a tua verdade mais profunda, a tua essência livre de máscaras, que é naturalmente abundante, que é capaz de fazer tudo aquilo que está dentro do teu direito de nascença, da tua escolha, daquilo que você veio fazer aqui de missão, que tem uma sabedoria já inata, em conflito com o que eu tenho que fazer. E muitas vezes o que a gente faz, ele é condicionado, ele é identificado a partir do que a gente viveu no nosso passado. E no meu caso, por exemplo, eu vou contar uma história do porquê que para mim eu tenho uma necessidade de provar meu valor. E eu ficava o tempo todo condicionada às minhas ações, meus comportamentos, em mostrar que eu sou algo para agradar os outros. E aí, existia em mim um conflito entre eu estou fazendo as coisas para agradar os outros e não estou sendo quem eu verdadeiramente sou. E como eu posso ser quem eu verdadeiramente sou, sem a necessidade de ficar só querendo agradar o outro e agindo em padrões condicionados. Ok? Então, deixa eu dar um pause aqui. Então, basicamente, esse é o conteúdo de hoje. Se você está interessado em aprender mais, em expandir tua consciência com essas informações, fica aqui. Eu estou Giane, sou estrategista de transformações, trabalho com consciência, com expansão da consciência e sou uma observadora da vida, do desenvolvimento pessoal, dos relacionamentos, de tudo que acontece em nível visível, mas também invisível, e amo estar aqui trazendo para você algumas informações para chacoalhar aí o teu dia a dia e realmente promover uma transformação que vai mudar a tua vida. Se você quer aprender um pouquinho de uma forma autodidata a
trazer para a prática as mudanças que eu acabei de trazer no começo do vídeo, você pode contratar a Imersão 15.0, que está aqui no link desse vídeo. No final eu vou explicar um pouquinho mais com detalhes, com mais informações, mas aqui na landing page também você acha um monte de coisa, que é uma forma de você começar a aprender a olhar para suas sombras, iluminar suas sombras e permitir que a luz que você é venha à tona nesse planeta. Mas beleza, chega agora de falar e vamos para a história por trás de tudo isso que eu tô falando, que é o tema de hoje, né? Começando pelo primeiro tema, que é sobre você não fazer o que os outros querem que você faça. Não estou falando para a senhora ser rebelde, não estou falando para você sair aí fazendo coisas contra a lei, não é desse lugar que eu tô falando. A minha história é bem rápida e simples sobre alguns acontecimentos agora, no ano de 2025, que me fizeram chegar a essa grande conclusão. Eu tenho um monte de exemplos, mas como eu tento ser um pouquinho mais concisa, eu vou trazer esse prático para vocês. Eu comecei a fazer a gravação de vídeos de YouTube no começo de 2025, porque eu sentia que eu precisava começar a ter a minha voz expandida para o mundo, a trabalhar a serviço, trazendo um pouco das reflexões, dos aprendizados que eu tenho nas minhas vivências e com os meus clientes para outras pessoas saberem. E eu nunca fiz isso com o intuito de ter 1 milhão de seguidores. Eu nunca tive essas visões e manifestação de ficar imaginando que eu vou ter 1 milhão de seguidores, que vou ter milhares de gente vendo. Eu fiz isso primeiro por um motivo mais pessoal, que muitas vezes eu queria contar um caos de uma grande sacada que eu tive para uma pessoa, e eu perdia muito tempo contando para Fran, depois para Gisele, depois para Jaque, depois para Karine, depois para fulana, e eu contava a mesma história para várias pessoas, e eu passava muito tempo fazendo isso, e eu percebi que tempo era algo que eu estava com bastante restrição, né? Então a forma de otimizar é gravando vídeos e contando o babado para todo mundo num vídeo só. Então esse foi um primeiro motivo, que era para otimizar o meu tempo e todo mundo já ficar sabendo de uma vez só os insights e as conclusões. E o segundo motivo, óbvio, era por uma questão de expansão de carreira. Porque hoje, se eu tenho um nicho de clientes que eu atendo, obviamente se eu conseguir atender mais pessoas com trabalhos que são já prontos, né, como essa imersão que eu comentei, como cursos gravados, eu tenho uma fonte de receita muito maior, e todo mundo, quem não quer ter mais receita na vida. Beleza. Mas eu nunca tive essa visão de querer ser uma influencer, de querer ser alguém que aparece por uma vaidade, sabe? Enfim. Mas aí comecei a fazer as gravações dos vídeos de uma forma muito natural, como eu tô falando com você agora. Seguindo meu entusiasmo, seguindo a vontade de contar os causos, seguindo a vontade de falar, olha, eu agora tenho certeza absoluta que você não pode fazer o que os outros querem que você faça. E consegui comprovar por A mais B nas minhas experiências, nas minhas leituras teóricas. Ali estão meus livros, por isso que eu falei, apontei ali. Nas minhas leituras teóricas, nos insights, nas meditações, o que veio de canalização para trazer para vocês, né? Enfim. E aí, nesse movimento, eu contratei um mentor e comecei a fazer toda uma profissionalização do meu trabalho no YouTube, comecei a usar inteligências artificiais para me apoiar, e isso realmente é um trabalho fantástico que ajuda muito a gestão do tempo. Sou #apaixonada pelo trabalho que as inteligências artificiais têm trazido para nós nesse quesito. Mas eu cheguei num lugar em que comecei a consumir conteúdos sobre como fazer as pessoas visualizarem mais os seus vídeos. Porque esse mentor dizia, você tem que ir lá e olhar, fazer uma análise estratégica dos seus vídeos, ver qual é a taxa de tempo que as pessoas estão assistindo, então talvez o seu hook, que é o seu gancho para o começo do vídeo, não está tão atrativo, e tararã, e você tem que começar a fazer essas análises, e entrei na Matrix. E passei ali uns bons 3 meses fora da minha consciência, pela qual eu tanto prezo, inconsciente, mergulhada na Matrix, tentando fazer cálculos e projeções e entender matematicamente como eu fazia para
que as pessoas se interessassem em ver meus vídeos, para que eles tivessem maior taxa de retenção, para que o algoritmo pudesse fazer com que eles alcançassem mais pessoas e blá, blá, blá. Resultado. Gravei diversos vídeos utilizando roteiros pré-prontos em cima de coisas que mandaram eu gravar porque ia ser o assunto mais quente do momento. Por exemplo, fale sobre ansiedade, porque todo mundo quer curar a dor da ansiedade. Gravei vídeos fora do que o meu coração queria e várias vezes eu querendo contar uma coisa da minha vida pessoal e eu fui lá e gravei outra coisa. E eu fui chegando num lugar de desgosto. O último vídeo que eu postei, que é o último que foi postado antes desse, eu gravei com um teleprompter, para você ter uma noção do quanto eu saí da minha originalidade. Teleprompter, para quem não conhece, é eu pedi para o ChatGPT, escreve um texto para mim, ele escreveu um texto e eu fiquei lendo o texto de uma forma teatral, como um jornalista faz, como uma pessoa que está gravando um jornal para você fala, né? A previsão do tempo hoje, ele está lendo um teleprompter. É a mesma coisa, gravei ali falando no teleprompter. E aí, cara, ontem, na verdade, eu tinha planejado de gravar vídeo, né? Tinha feito a unha, tava com o cabelo arrumado. Não consegui ter vontade. A minha filha passou a noite inteira, a madrugada inteira, acordando várias vezes. A gente não dormiu bem. Eu passei um dia inteiro podre, cansada. Acabei trabalhando no computador deitada. Cancelei tudo que eu tinha de atendimento. Passei tudo pra semana que vem. Falei, nossa, eu tô exausta, não consigo fazer nada. Beleza. Hoje cedo eu fui na microfisioterapia. E lá o Rodrigo fez uma estimulação do meu nervo vago e tal. E eu voltei e fiquei assim, ó, estatelada. Aí chegou o horário que eu deixei a Gabi na escola e eu ia gravar o vídeo. E eu comecei, eu tenho que gravar esse vídeo. Porque é hoje, ou senão, não sei quando de novo eu vou ter tempo disponível para gravar esse vídeo. E aí eu comecei a ficar num conflito entre o descanso, que era o que o meu corpo queria, e o fazer, né? Porque eu sou adulta, eu tenho obrigações, eu tenho que fazer e tudo mais. E aí eu fiquei um pouco meditando nisso, tentando assimilar se tinha algum medo, alguma resistência, alguma coisa que eu precisava olhar e tal, tal. Aí eu falei, cara, eu vou pedir uma intuição por uma palavra. Daí eu abri a Bíblia, Peshita. E lá apareceu Marcos capítulo 1. Eu não entendo muito de espanhol, porque a Bíblia que eu tenho é em espanhol. Então eu peguei e pedi para o ChatGPT me traduzir o conteúdo que tinha de Marcos capítulo 1 e o que isso estava relacionado com tudo que eu estava passando nos últimos 3 dias, e eu dei uma visão geral para ele. E aí ele me trouxe, assim, ó, uma interpretação maravilhosa. Eu olhei e falei, gente, Jesus está falando comigo. Que é sobre eu parar de ficar lá, né, no deserto e tudo mais, e começar agora a expandir, a profetizar, que foi o momento em que Jesus começou a realmente a se posicionar como autoridade em fazer aquilo que ele veio fazer no mundo. E eu falei, incrível, Jesus, você está me trazendo essa mensagem através da Bíblia, mas parece que meu corpo não está com energia. Você consegue, Jesus, me mostrar o que eu preciso fazer? Eu não sei, eu estou num conflito interno, eu não sei se eu tenho que ficar descansando para recuperar sei lá, a vontade, porque meu corpo está pedindo, ou se eu tenho que ir lá gravar o vídeo. Se eu tenho esse conflito interno ainda, por eu ser workaholic, por eu ter essa essência de não conseguir parar, eu fico o tempo todo me vigiando para ver se eu tenho que parar ou se eu tenho que fazer, né? É ainda um aprendizado que está em andamento. E aí eu fechei os olhos e falei, Jesus, me guia, me mostra, né, e tal. E aí eu visualizei certinho, né, Jesus me pegando no colo, e eu lembrando de uma parábola que tem, quando eu era criança eu lia muito, que das pegadas da areia, que quando você vê que Jesus estava caminhando e de repente só tem uma pegada na areia, que você acha que ele te abandonou, mas na verdade não, ele tá te carregando no colo. E eu vi ele me carregando na areia e eu falei, cara, você tá me levando. E ele me levou para um lugar, a gente entrou numa porta
E era uma casa abandonada, cheia de teia de aranha. E nesse lugar começou a tocar uma música celta, parecia aqueles filmes de vikings, assim. E ele falou, agora você vai dançar. E eu falei, mas eu não sei dançar. Não, você vai dançar. Do jeito que seu corpo pedir. E eu, isso tudo em meditação, me imaginei dançando essas músicas celtas com Jesus. E aí, de repente, apareceram pessoas que começaram a bater palma, e aquelas rodas de dança, e aquele, né? Não sei se você já assistiu aí o Game of Thrones, ou essas coisas mais medievais, que eu sempre gostei de ver. É mais ou menos essa a ideia. E aí, beleza, fiquei ali dançando, dançando, e eu senti muita energia no meu corpo, muita vontade de falar. E aí eu falei, Jesus, nossa, parece que eu dancei e agora eu tô assim, animada, tô recarregada, meu corpo quer falar, né? Falei, ai, mas eu planejei ali, ó, tenho 5 roteiros de 5 vídeos diferentes para gravar, porque eu decidi que eu tenho que fazer vídeos de 12 a 15 minutos, porque as mulheres não têm tempo, as mulheres para as quais eu falo, elas são sobrecarregadas, elas não têm tempo de assistir um vídeo longo, então eu tenho que fazer vídeos curtos para elas poderem, para poder chamar a atenção delas. E aí eu tenho dificuldade de fazer um vídeo curto, e aí eu tô ali, ó, não sei qual vídeo eu faço, Jesus, por onde eu começo? E ali, naquele momento da dança, ele falou assim, ele me respondeu por parábolas. Ele falou assim, agora é você que vai dançar sozinha, sem eu estar junto. Eu falei, mas eu vou dançar sem você não, porque eu tava dançando com ele me conduzindo, sabe? Quando você dança em dois, um forró. Então, eram as músicas celtas e ele me conduzia. Eu falei, mas eu não sei dançar essas músicas celtas sozinha. Ele falou, dança do seu jeito. E aí eu comecei a só soltar o corpo, e lá, e a música, e pular, e tal, né? Super animada, tudo. Aí ele, quando terminou a dança, ele falou assim, é assim que você vai gravar o vídeo. Do seu jeito. E nisso começou a subir uma energia, assim, ó, eu senti a minha Kundalini expandindo, eu senti meu corpo preenchendo de vida e toda a vontade, assim, de vir aqui falar e gravar esse vídeo para vocês. E uma disposição, e um entusiasmo, e uma energia. E aí eu entendi. Eu entendi que enquanto eu estou explicando para as pessoas sobre autenticidade, sobre viver seu propósito, sobre fazer o que você veio fazer no mundo, sobre você se permitir ser quem você é, eu estava nadando contra a maré quando eu estava fazendo vídeos falando de coisas, ou seguindo roteiros, ou fazendo formatos que o marketing, a mídia diz que tem que ser. E isso virou engessado, virou algo que não era minha essência, que não corroborava com o meu entusiasmo, e por isso meu corpo não quer mais fazer. Por isso eu só quero ficar deitada, por isso que eu tô procrastinando para gravar vídeo. Estava. Então essa é a primeira das coisas que eu queria te trazer para o vídeo de hoje, que é: deixa rolar, faz com o coração. Não faz o que o outro tá te dizendo, não. Sabe por quê? Porque existe uma matrix que foi feita para controlar você, para fazer você fazer tudo como tá na caixinha. Aí você pega esses mentores que eles têm, por exemplo, sei lá, 1000 mentorandos e um case de sucesso, 2. Ele é o próprio case de sucesso, 3. Mas de 1000 para seguir a metodologia que ele ensina que deu certo para ele. Mas não dá certo para você, porque tá indo contra a tua essência, porque não tá fazendo o que teu coração pede. Se a gente tivesse sido feito para ser um robô que vai vir aqui e seguir todas as instruções que, sei lá, alguém está determinando, a gente não teria vindo com criatividade, a gente não teria vindo com um monte de qualidades inatas. A gente não teria vindo com espontaneidade. A gente não poderia ser nossa essência, a gente estaria em um outro tipo de planeta. E a gente veio com um masculino que é ativo, que tem o poder de falar, de agir, de se movimentar, mas um feminino também, que é a intuição, que é a conexão com Deus, que é se permitir receber as mensagens divinas. Se você está só ali no masculino, focado na Matrix, querendo trazer
resultado, produtividade, lá, e tá desconectada aqui desse feminino, você tá desconectada de você mesma e de Deus, e aí você não é quem você veio ser. E não sendo quem você veio ser, o mundo todo vai se travando, vai tudo se fechando assim. Então, não faça o que os outros querem que você faça. Siga o seu coração. Essa é a primeira mensagem de hoje. A segunda, tô olhando aqui minha notinha que eu acabei de mostrar para vocês, é: pare de se identificar com o seu passado. E aí, é muito sobre você aprender uma teoria que, para mim, foi muito revolucionária dentro do autoconhecimento, que é sobre a identificação. E o que são máscaras e o que é quem você é. Nós verdadeiramente somos aquela criança, aquele bebê que espontaneamente dança, espontaneamente come com a mão se prefere, ou se prefere come com o garfo, que tem habilidades específicas que você já veio, que são inatas, que são suas. Você tem, quando você observa uma criança até os seus 4 anos de idade, mais ou menos, 5 anos, você vê ela expressando a autenticidade do ser dela em todos os momentos. Aí, quando ela vai para a sociedade, ou às vezes isso pode acontecer dentro da própria casa, né? Se ela tem pai e mãe muito autoritários e não deixam ela ser quem ela é, isso pode acontecer antes, né? Mas normalmente, quando ela tem uns 4, 5 anos que ela vai para o mundo, que ela vai para a escola, que ela começa a ver outras pessoas, ela começa a observar o outro e ela começa a ser julgada sobre o que ela faz. É ali que começam, às vezes, os movimentos de bullying, dependendo, né? No caso, por exemplo, está acontecendo um bullying na escola da minha filha, não com a minha filha, mas está acontecendo com 5 anos de idade. Isso é o quê? É o pai e mãe, né? Pai e mãe que estão ensinando esse bullying para a criança, para o próprio filho, e ele replica na escola. Enfim, ali nos 4, 5 anos, você vai começando a ver outras referências de como o mundo funciona, e você vai começando a se identificar mais com alguma criança, com alguns pares, com outros você não se identifica tanto, você gosta mais disso, daquilo, você vai criando preferências. E além disso, esse é um ponto, criar preferências. Um segundo ponto é, você começa a perceber que você é mais bem aceito nos lugares se você se comportar de determinadas formas. Então, você vai começando a aprender muitas vezes a ser gentil, ou boazinha, ou educada, não porque você genuinamente quer ser, mas porque isso faz com que as expectativas dos outros sejam atendidas e você é mais bem quisto, ok? E aí você começa a usar as máscaras sociais. E normalmente quando você entra dentro da tua casa é quando você solta as máscaras que você estava usando para ser bem-vindo, para ter amigos e tudo mais, você pode ser quem você verdadeiramente é. Por isso, aliás, que todo mundo fala que quando a criança chega perto da mãe, a criança começa a fazer birra, começa a fazer rolo, é porque a mãe é o porto seguro onde ela pode se expressar, onde ela pode pegar todas as emoções que ela tinha ali guardadas e ela pode pôr para fora. E ela pode ser quem ela verdadeiramente é, né? Só que isso você precisou, são estratégias de sobrevivência que nós precisamos desenvolver, que estão lá no nosso cérebro reptiliano ainda, para que a gente pudesse sobreviver em sociedade, porque estar em sociedade e ter relacionamentos é algo essencial para os seres humanos, ninguém vive sozinho, blá, 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 você já sabe essas teorias. O fato é que, quando você se torna adulto, você agora tem a capacidade de escolher se você quer continuar usando alguma máscara ou não. Se você quer deixar que a sua essência da tua criança venha à tona e que você tenha aquela alegria de viver e aquela espontaneidade, ou se para você faz sentido permanecer usando determinadas máscaras em determinados contextos. Agora você já tem maturidade para escolher o que você quer ser, quem você quer ser. Eu posso ser a Giane, a mesma Giane que eu sou dentro da minha casa com a minha filha, eu posso ser a mesma Giane com os meus pais, posso ser a mesma Giane nos ambientes familiares, posso ser a mesma Giane
nos contextos sociais. Posso ser a mesma Giane quando eu estou na academia, posso ser a mesma Giane quando eu sou com os meus clientes, ou não. Eu posso ter comportamentos e máscaras diferentes. Ah, com os meus pais, vamos fazer de conta que eu falo palavrão em casa. Ah, mas com os meus pais eu não falo, porque ali é inadequado. Quando eu tô na academia eu falo palavrão, mas quando eu tô no meu trabalho eu não falo, né? Você pode ter esses moldes sociais e que você vai se adequando aos ambientes. Eu ainda tenho estudado e tenho vivenciado um movimento interno em que eu estou aprendendo a não ser mais esses papéis, não fazer mais esses teatros. Eu estou aos poucos parando de me identificar com a necessidade de ter que ser uma pessoa diferente em determinados contextos e estou sim aprendendo a poder ser quem eu sou no meu trabalho, aqui nesse vídeo do YouTube, na conversa que eu tenho com o vizinho ou em qualquer outro contexto. E isso está trazendo uma grande libertação. Porque assim eu sou quem eu sou. Eu permito que a minha essência exista. Eu posso ser natural. E isso não traz peso, não te deixa cansado. Ser natural é leve. E aí eu não preciso calcular os meus passos, calcular o que eu faço, calcular o que eu falo, calcular como eu me comporto, estar o tempo todo hipervigilante daquilo que eu estou pensando, fazendo, falando e tudo. Né? Aliás, parênteses, eu estou hipervigilante dos meus pensamentos porque eu estou num processo de transição do que eu penso para mudar o meu mindset. Mas, e claro, do que eu falo e tudo mais, mas pensando nisso num lugar de aprender a descondicionar o que eu era e permitir que o natural seja quem eu sou. Deu para entender? Espero que sim. Então, por exemplo, um dos condicionamentos que a gente tem, que a gente cria lá quando a gente é criança, é a necessidade de provar que a gente tem valor. Então, eu preciso ser inteligente, ou eu preciso ser boazinha, ou eu preciso ser educada, ou eu preciso mostrar de alguma forma que eu tenho valor para que as pessoas gostem de mim e eu seja aprovada. Se eu ficar triste, se eu estiver emburrada, se eu estiver mal-humorada, eu já não sou legal, eu já não sou aceita, eu já saio da turminha, né? E no meu caso, por exemplo, essa necessidade de provar valor, ela estava muito relacionada a trabalho, a ser produtiva, a trazer dinheiro, a conseguir ter esse lugar bem masculino mesmo de ser a provedora. E desde que eu gravei lá o meu primeiro vídeo da cirurgia do nariz, eu tenho me desconstruído essas informações. Né? Sobre eu ter que ser alguém que só tem valor se vendo, se o dinheiro só tem valor se vem do meu próprio esforço, de eu não poder receber de outras formas se não for do meu próprio trabalho e tudo mais. Então, esse é um processo que eu estou vivendo, que é de mudar o que eu faço. E aí, esse aqui é o meu journaling de anteontem, tá? Anteontem, por exemplo. Anteontem, eu entrei no lugar de observar que quando eu estava trabalhando essa questão de valor próprio, eu cheguei, já trabalhei em muitos lugares, né? Muitos lugares. Mas agora eu cheguei no lugar de perceber que eu tenho medo do meu próprio valor. Tinha, porque eu já limpei. Né? De deixar de ser. Por quê? Porque se eu for uma pessoa que eu realmente identifico o quanto eu tenho valor, e assim, ó, muita gente chega e me fala, porque como eu tenho altas habilidades, esse negócio de ser superdotada é super legal para os outros, né? Você olha e fala, cara, a pessoa, em 30 segundos eu resolvo milhares de problemas, eu ajudo as pessoas, eu consigo trazer soluções, eu tenho uma rapidez, uma tecnologia interna aqui muito louca para conseguir fazer um limão virar muitas limonadas. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho várias comorbidades por trás dessa condição. Né? A dificuldade de parar, a dificuldade de descansar, uma mente que ela é muito mais agitada do que uma mente de outras pessoas, enfim. E aí, nesse lugar, eu comecei a estudar o lugar de
o meu valor está muito no que eu faço, no que eu entrego para o outro, né? De eu ser assim, ser super produtiva, super acessível, super legal e super aquela pessoa que você pode trazer qualquer problema que eu resolvo todos. E eu entrei nesse lugar de entender que o meu medo do meu valor, se eu reconheço a grandeza de quem eu sou, considerando, por exemplo, que se você for olhar, eu sou uma Ferrari no quesito cérebro, justamente pelas altas habilidades, né? Se eu for realmente dar o valor da Ferrari que eu sou, o que que eu perco? Aí a gente olha o porquê eu tenho medo de mostrar que eu sou uma Ferrari. Primeiro, eu deixo de ser acessível para as pessoas, porque nem sempre uma Ferrari é para todo mundo. Eu vou começar a cobrar mais caro. E se eu cobro mais caro, que na verdade é quanto eu realmente valho, nem todo mundo vai poder pagar. E aí eu tenho aqueles laços de afeto de pessoas que eu já sei que não vão poder pagar, que ficavam me prendendo. E o medo de ser essa potência e ser essa influência não era então um medo relacionado à escassez, era um medo relacionado à grandeza, porque se eu subir de nível, tá daqui, ó. Eu deixo de ser a salvadora, que ajuda todo mundo, que é a simpática, a empática, a acolhedora, a acessível. E isso tudo era a minha identificação com o meu passado. É uma identificação com quem os meus pais me criaram para ser. Eu fui criada para ser a salvadora, a simpática, a acolhedora, a acessível. E é uma identidade e uma máscara que eu vesti por 40 anos da minha vida. Inclusive, eu me identifiquei com o trabalho de terapeuta, porque ele se encaixa perfeitamente nessa máscara. Se alguém aqui está assistindo esse vídeo e é terapeuta, já sabe. Você buscou isso por quê? Provavelmente você buscou ser terapeuta porque você tinha muitas dores e você queria aprender a resolver suas dores, e aí resolvendo a dor do outro, você resolve a sua própria. Segundo, porque você é aquela pessoa que quer ajudar o mundo, que quer fazer muito pelos outros. E muitas vezes você vai chegar no momento da tua vida que você vai perceber que você não tem amor próprio, você faz tudo pelos outros e não faz por si mesma, que você não consegue muitas vezes ter uma qualidade de vida porque você coloca valores muito baixos, você confunde o que é o teu profissional com o que é a caridade ou a misericórdia ou os valores religiosos. E aí você entra em um monte de outras questões que eu já superei faz tempo, mas que é importante frisar aqui se servir para alguém. Então, eu estava falando para vocês sobre essa necessidade de provar valor. E como eu encontrei dentro do medo do meu valor, na verdade, o medo de ser grande. E que isso tudo era uma identificação ainda com aquela criança que precisava agradar aos pais, que precisava ser o que os pais querem que eu seja, ou o que a sociedade quer que eu seja. E aí eu já venho num processo de mudança nos últimos 4 meses, mais ou menos, né? De soltar o meu passado e me permitir ser uma nova identidade. E isso é um processo, é uma jornada, porque a gente vai, ao mesmo tempo que eu tô ali, ó, ancorando. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Tá vendo lá, ó, meu quadro dos sonhos. Aquilo ali é tudo que eu tô ancorando para 2026. Ao mesmo tempo que eu tô ancorando uma mudança de identidade, eu me identificar com um novo ser, quem eu quero ser? A mentora, a pessoa que dá o peixe, não, a pessoa que ensina a pescar, a pessoa que ensina você a pensar por si só, ensina você a ser protagonista da tua vida, para de ser dependente emocional do terapeuta, para de ficar procurando guru para dizer para você o que você tem que fazer. Se permita aí, ó, achar dentro de você todas as respostas, porque elas estão aí. Tá, se eu tô trazendo isso tudo, que são as verdades do meu coração, que sempre foram, que nunca mudaram. Esse é meu jeito de ser desde quando eu era professora da universidade.
desde quando eu fui professora no Senac, desde quando eu me transformei em professora da parte de espiritualidade, de instrutora de Theta Healing. Isso tudo nunca mudou. Em diferentes ambientes, eu sempre fui a pessoa que gosta de instigar a pessoa a pensar por si só, encontrar as respostas dentro dela. Então, se eu tô agora resolvendo de fato ancorar essa nova identidade, que é quem eu realmente sou, que na verdade, se você for ver, não é uma identidade nova, é só um retorno à minha essência. Eu preciso parar de me identificar com o passado. Eu preciso identificar quais são os pontos de identificação com o passado que eu tenho e desapegar, deixar eles ir. Então, nesse movimento, eu acabei criando o que eu chamei de imersão 15.0, que são 15 dias para você voltar ao ponto zero. Quem aí trabalha com espiritualidade, neurociência, metafísica, sabe, ponto zero é o vazio, é o ponto da criação, é Deus, como você preferir chamar, é onde a gente volta à origem, volta à essência, ao ponto zero. São 15 dias para você pulsar aí dentro de você o que você precisa desapegar, que resistência você ainda tem, quais são as suas projeções, com o que você está identificado, que está te prendendo lá no passado, que não te permitem viver o que você quer viver na sua vida. Porque a próxima imersão que eu vou fazer, vai chamar imersão 15.1, é uma imersão para ensinar a cocriação da realidade. Ensinar você a ser essa nova identidade. Mas não adianta você querer ser uma nova pessoa se você não desapegar de todas essas coisas que você foi. E aí, nesse movimento, por exemplo, que eu comecei na quarta-feira, do medo do meu valor, que eu encontrei esse medo do meu valor, ou medo da minha grandeza, eu fiz um primeiro movimento de começar a informar os meus clientes que eu não vou mais atuar como terapeuta. Não em todas as modalidades que eu atendia, fazendo todos os trabalhos que eu fazia. E quando eu fiz esse movimento, eu mandei mensagem para 3 primeiras pessoas. Assim que eu mandei para 3 pessoas, eu recebi uma cliente antiga entrando em contato, já pedindo um atendimento de mesa radiônica, que é uma das coisas que eu não vou mais fazer. E aí eu falei, que bom que você entrou em contato, porque eu tô entrando em contato para avisar que eu não vou mais atender. Semana que vem é o último dia, é a última semana. E logo, assim, uma meia hora depois que eu tava conversando já com essas pessoas, apareceu uma venda lá do Udemy, que é uma plataforma de cursos. Hoje meus cursos estão na Eduz e na Udemy. Uma venda de curso aleatória, de alguém que eu não fiz uma venda direta, que não foi esforço meu, simplesmente a venda cai do céu. E eu olhei aquilo e falei, cara, que sincronicidade incrível. Eu tô fechando a porta aqui, avisando que eu não vou ser mais terapeuta, e imediatamente o universo já me respondeu, me mandando uma venda de um curso. Ou seja, continua, porque essa porta tá fechando, mas a outra tá aberta. Né? Então, quando a gente começa a soltar o apego ao passado e, por exemplo, se libertar dos medos que a gente tinha, eu tinha medo de soltar, por exemplo, esse trabalho com mesas. Por quê? Porque o trabalho com mesas, ele era o que para mim era relativamente mais confortável no sentido financeiro. Porque era um trabalho que eu recebia muita gente, tinha um volume muito alto de novas pessoas, inclusive, chegando, fazia o trabalho, entregava um relatório e vida que segue, não me dava muito esforço, não dava muito trabalho. Agora, não me dava propósito, não me dava aquele calorzinho no coração, sabe por quê? Porque eu via que eu conseguia ajudar a pessoa naquele problema que ela estava vivendo e ela ia embora, mas daqui 3 meses aparece outro problema, daqui outro dia aparece outro problema, aparece outro, e a pessoa tá ali o tempo todo dependendo de você ou de uma mesa radiônica para conseguir seguir na vida. E eu não gosto de dependência, eu sempre fui da liberdade, da autonomia, eu sempre fui autodidata. Eu gosto que você aprenda a pensar por si só e aprenda a encontrar suas sombras. Que você consiga reconhecer aquilo que está dentro de você, para você poder seguir em frente. Porque senão a gente fica girando em círculos. A gente não muda o nosso nível de consciência através de
pedir que o outro faça alguma coisa por nós. A gente só muda o nosso nível de consciência quando a gente mesmo escolhe conscientemente observar quais são as sombras, trazer luz para elas e aí se abre a escadaria do próximo degrau. Então, enquanto eu fico fazendo pelo outro, por exemplo, numa mesa radiônica, o outro resolve ali, ó, tá ruim, mas tá bom, resolve uma questãozinha aqui, tá. E isso não me preenche. Me preenche ver a pessoa saindo. Vou mostrar para vocês, para quem faz tempo que não vê, peraí. Ops, calma aí. Peraí. Consegui colocar. Para quem lembra aqui, que eu gosto muito, que eu trabalho muito com o conteúdo do Dr. David Hawkins, né? O mapa da consciência. Quando você tá aqui, ó, nesses níveis vermelhinhos, vivendo a maior parte do seu tempo aqui, você de fato precisa de ajuda das pessoas para sair desses lugares. Você não consegue sair daí sozinho. Mas você, se você ficar só fazendo algum trabalho, tipo, por exemplo, uma mesa radiônica, você é como se você ficasse assim transitando entre esses níveis aqui, mas não te faz dar o salto. O salto de consciência é sair do vermelho e ir para o amarelo. E do amarelo conseguir transitar ali pelo verde, pelo azul, pelo roxo. E se eu sou alguém que prezo pela transformação e gosto de coisas disruptivas, eu ficar aqui, ó, só sendo terapeuta e ajudando as pessoas nesse lugar aqui, nunca vou conseguir empoderar elas do próprio poder que todos temos de viver nessas condições assim, que são as condições de abundância, que são as condições de prosperidade, de ter paz, paz interna, paz externa, de viver uma vida digna, honrada, com serenidade, com amor, com entusiasmo, com prazer naquilo que faz. E isso tudo eu já conquistei. Mas eu já vivi nesses degraus aqui, os vermelhos. E eu aprendi a sair. E você precisa de ferramenta para sair daqui. E depois tem várias histórias para passar por esses degraus. Enfim, parênteses aqui, né? Enfim, eu acredito que nós somos criadores da nossa realidade, que nós temos o poder de transformar quem nós somos, de ter novas identidades, de carregar um novo ser, de criar coisas que nós queremos ter, de mudar de projetos de vida, e que tudo aquilo que nós já imaginamos algum dia a gente fazendo, ou sendo, ou tendo, é possível e já existe em uma realidade paralela. Só que para a gente conseguir acessar isso, a gente precisa de dois movimentos. A gente precisa, primeiro, saber exatamente o que a gente quer escolher, qual realidade que eu quero viver, né? O que eu quero ter, o que eu quero fazer, quem eu quero ser. E segundo, aprender a se libertar de todos esses condicionamentos que fizeram eu ser quem eu sou nesse instante. Eu tenho que romper completamente com o meu passado para criar uma identidade nova. E é esse movimento que eu estou ancorando agora, né? Eu tenho a imersão 15.0, que já está disponível para você aprender a se libertar desse passado que está te aprisionando, em que eu uso constelação, eu uso EFT, eu uso Shadow Work, eu uso Deixar Ir do Dr. David Hawkins como ferramentas emocionais, eu uso Journaling como ferramenta mental, emocional, mental, espiritual, tem as meditações guiadas, e físico, com ações concretas para você fazer, para você libertar as suas sombras em 15 dias e voltar a esse ponto zero. E em breve eu vou ter o 15.1, em que eu ensino você a criar uma nova identidade e viver realmente a potência que você veio ser. Se você estiver interessado, o link está aqui no vídeo sobre o Imersão 15.0. Quem é meu aluno, ao adquirir a imersão, é convidado para vir para a comunidade Protagonistas de Si. É uma comunidade para mulheres, sim,
em que você consegue estar ali comigo, recebendo mentorias, recebendo meditações exclusivas, recebendo todo o meu cuidado e meu amparo. Então, adquirindo a imersão, você também pode adquirir o acesso à comunidade. E é muito, muito, muito gostoso poder estar falando para você aqui hoje, desse outro lugar. Desse lugar de eu poder realmente falar o que eu quero, sem estar aqui seguindo um roteiro, sem estar sendo obrigada a usar um gancho que vai colar, sem estar preocupada se esse vídeo vai ser para 100 mil pessoas ou se ele vai ser para 10 pessoas. O que eu quero é tocar o coração de quem precisa ouvir, de quem precisa estar aqui, de quem eu vou ser realmente uma contribuição. E se você ouviu isso tudo até o final, gratidão. É um prazer poder compartilhar minha história, minha jornada com você. Espero que a gente se encontre dentro da comunidade protagonista de si ou em algum desses cursos, em algum atendimento, em algum momento de conexão. Gratidão.